Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast 2 ou Mais. Sejam todos bem-vindos. Aproveita que você está aí, não paga nada, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal para que todas as vezes que nós tivermos um episódio novo, você seja notificado. E não esquece, ativa o sininho de notificação aí para você receber todas as notificações dos próximos episódios. E hoje estou recebendo aqui Ângelo Patrick, vamos falar sobre comunicação, sobre esporte, sobre entretenimento. Ele que tem um canal chamado Esportes da Hora e a gente vai bater um papo aqui. A Copa do Mundo está chegando, sobre esse novo calendário do Campeonato Brasileiro que antecipou. E garanto que para você que gosta de esporte, para você que gosta de cultura também, você acompanha até o final, porque vai ter muita novidade aqui. Seja bem-vindo, Ângelo. Prazer. Watson, estamos aqui hoje, depois aí da gente ter conversado aí ao longo desse ano, né? Isso. Foi bem legal aí a gente manter um papo aí legal, sempre aí no WhatsApp, a gente está sempre conversando e essa oportunidade, enfim, chegou da gente estar junto aqui, né? Exatamente. Participando aí desse podcast, para mim é uma honra, né? Agradeço o convite. E aí vamos falar aí bastante aí sobre esporte, que é uma coisa que a gente ama, Sim. Né? Que a gente gosta muito de estar sempre comunicando, né? A gente tem os nossos veículos aí de comunicação, o canal no YouTube, né, que a gente criou recentemente, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Exatamente. Coisa boa, Copa do Mundo chegando, né? Isso agora essas antecipações aí dos calendários, né? Ou seja, a partir de janeiro já tem futebol à vontade aí pra galera acompanhar. Pergunta: Ângelo torce Bahia, Vitória, qual é o time que o Ângelo torce? Ângelo é tricolor de aço. É, né? Ângelo torce pro Bahia desde pequeno. A gente aqui em Salvador sempre teve essa paixão pelo Bahia, né? Mas assim, claro que nada que supere os limites. É uma paixão super controlada. Um tricolor consciente. Exatamente. E aí a gente torce para o Bahia aqui em Salvador e só torce para mais um time que é o São Paulo. Né, olha aqui no resto do Brasil, tricolor também. Todo mundo, eu sou baiano, né? E todo mundo me pergunta qual time você torce. Eu digo, cara, eu só torço para um time. Eu sou flamenguista. Baiano flamenguista, legal. Mas por quê? Porque eu explico a todo mundo. Porque eu sou do interior da Bahia e naquela época não tinha internet, não tinha tanto acesso à televisão também. Então os times que se falavam, eu nem sabia que Vitória e Bahia existia. Então o time que passava pra gente lá na televisão era Corinthians, São Paulo, né? No interior da Bahia geralmente chegava mais isso. E aí minha mãe flamenguista, eu comecei a gostar também do Flamengo e hoje eu sou flamenguista. Às vezes os meus amigos baianos falam, mas rapaz, não tem nada a ver, você vai torcer para um time que é carioca. Deixe eu com a minha paixão aqui que tá tudo certo. Mas isso faz sentido, Watson, sabe por quê? Porque normalmente no interior da Bahia a gente tem uma grande difusão dessas torcidas de outros estados, pela proximidade. Exemplo, eu sou de Salvador, mas agora não estou mais morando em Salvador. Sim. Né? Estou morando no interior da Bahia. No oeste da Bahia, por exemplo, lá existem pouquíssimos torcedores do Bahia, para você ter uma ideia. Pois é. Quando alguém lá que está de camisa do Bahia lá sempre sou eu. Eu não vejo ninguém com camisa do Bahia lá. Eu conheço um rapaz que trabalha num supermercado lá próximo que torce também para o Bahia. Mas as outras pessoas que eu conheço lá, normalmente lá tem uma grande influência do Rio de Janeiro. A torcida do Flamengo lá é muito grande, como você citou aí. É porque é o que chegava. Exato. Botafogo também, muito recente agora, também impulsionado pelas conquistas, né? Recente do Botafogo, Libertadores, Brasileiro, tal. E Palmeiras também, agora também, porque o Palmeiras você sabe também que é o time agora. Tá em ascensão também, é o nosso grande concorrente. Exatamente. Então aí é uma influência muito grande desses três clubes nessa região lá, porque assim, nessa região do oeste onde a gente mora, tem muita proximidade também com Goiânia, com Brasília. Então aí lá já tem essa influência. Próximo ali da divisa. Isso, né? Exatamente. É o que eu falo, cara. Lá, principalmente, hoje ainda tem internet, né? E naquela época não tinha. Era só passava futebol na Globo. Né? Sim. E o que se via muito lá no interior que chegava, até porque assim, não compensava para a Globo mostrar um jogo do Bahia e o Vitória, com todo o respeito, né? A torcida do Bahia, a torcida do Vitória, mas há 25 anos atrás, porque o Bahia não dava tanto os royalties, né? Para eles que estavam. A audiência, né? Que eles precisam para ganhar os royalties ali. Então, era o que se passava mesmo, eram os principais clubes mesmo. Corinthians, Flamengo,
Tanto que, assim, lá a torcida do Flamengo é muito grande. A torcida do Fluminense, tanto que minha mãe é flamenguista, meu avô era fluminense, meu tio Botafogo, todo mundo do interior ali. Você vê que ninguém tinha essa volta, né, pro Bahia ou pro Vitória, como eu falei. Eu, criança ali, eu nem sabia ainda que Bahia e Vitória existia. Eu vim conhecer um pouco mais quando eu vim morar em Salvador e já estava ali adolescente. Então eu criei essa paixão pelo Flamengo e aí hoje segue, né? Meus filhos também são flamenguistas. Hoje eu brigo com minha esposa. Ela diz que não torce para time nenhum. Eu digo, você tem que torcer pro Flamengo. Mas enfim, cara. Conta pra gente como foi que surgiu essa ideia, né, de trazer esse canal, né, Esportes da Hora. Como foi que você começou a pensar em trazer isso aí? Bem, o canal, a gente teve uma ideia inicialmente de começar com um canal Dark, né? Que, para quem não sabe o que é um canal Dark, é aquele modo que a gente não aparece, né? Que a gente transmite alguma notícia, dá alguma coisa assim. As pessoas utilizam, às vezes, também inteligência artificial, às vezes, para poder fazer gravação de roteiro, essas coisas, mas eu preferia sempre utilizar a minha própria voz. Sim. Então, aí eu... Que já tem uma voz de locutor. Também. Já trabalhei um pouco com isso também. Olha aí. Já tenho também um pouco de vivência de rádio também. A gente já trabalhou em rádio. Então, assim, tem uma facilidade para poder falar, para lidar com microfones, né, no geral. Então, assim, o início foi no ano de 2023, quando a gente teve essa ideia de fazer um canal de esportes, porque eu sempre gostei muito dessa área de esportiva relacionada à parte de futebol. Eu acompanhava também outros esportes, né? Eu sou do tempo, sabe, de acompanhar o Sport Center com o saudoso Amigão, Antero Greco. Sim. Era fantástico, era bom demais. Sim. Então, assim, desde adolescente, eu sempre assistia os programas do Sport Center, os programas da ESPN, para poder também ter bagagem, conhecer os times, acompanhar o futebol internacional, acompanhar o futebol nacional. Na época meu pai tinha aquela antiga antena, né? Tinha DirecTV. DirecTV, rapaz, tinha DirecTV e Sky, né? Aí meu pai, na época, tinha um aparelhinho. E tinha uma outra, né? Que era maiorzona. Sim. Que eu nem lembro o nome, que acho que era antena parabólica. Sim, aí a gente tinha daquele dali, me lembro que meu pai colocou um daqueles no meu quarto, aí sempre quando eu chegava, eu assistia os programas. Aí eu sempre, a paixão sempre aflorando, né? Assim, desde da infância, eu queria muito sempre falar sobre esportes, saía com os colegas, aí eles sempre me perguntavam, minha cá, Ângelo, tal jogador tá jogando em qual time mesmo? Eu dizia, tá jogando em tal time, porque eu sempre ficava inteirado nisso daí. Sim. Eu me lembro que na época a gente jogava muito videogame. Sim. Aí jogava... Super Nintendo? Não, Super Nintendo não, né? Da Super Nintendo eu joguei também, meu pai teve locadora e tudo, mas assim, foi na época do PlayStation, aí a gente jogava, fazia umas partidinhas assim, e aí a gente fazia umas transferências dos jogadores, né? Para os clubes que a gente gostava. E aí os caras sempre ficavam na dúvida. É o modo carreira, né? Isso, chegava assim, Ângelo, o Shevchenko jogava onde? Eu digo, o Shevchenko joga no Milan, rapaz. Aí ele pegava lá e ia no Milan, transferia pro time dele. O Ibrahimovic joga onde? Aí eu dizia, Ibrahimovic joga na Inter de Milão. Sempre assim, esse cara era tipo uma enciclopédia. Você é o consultor. Uma mini enciclopédia. Assim, não querendo comparar com o PVC. O PVC, que é uma enciclopédia fantástica do futebol, sabe muito. Entende muita coisa. Né? Assim, eu acompanhava também, acompanho até hoje também o PVC. É uma inspiração no ramo esportivo também. Sim. Né? E aí eu criei esse canal no ano de 2023 com esse intuito de trazer notícias, trazer informação relacionada aos campeonatos. Mais voltado para ser o Dark. Era inicialmente para ser o Dark, né? Assim, falar sobre os campeonatos nacionais, os campeonatos internacionais, mas assim, a gente começou, mas não demos o andamento que precisava para poder o canal evoluir e tal. A gente teve alguns probleminhas e acabamos deixando o canal um pouco de lado, mas no ano de 2025, graças a Deus aí a gente conseguiu voltar, né? Tivemos a ideia de voltar ao canal e dessa vez com uma forma presencial agora, né? Com eu aparecendo para poder falar sobre as notícias, falar sobre os temas, porque assim a gente aborda vários temas diferentes no canal. Sim. No canal, a gente tem a opção de normalmente a gente faz uns vídeos relacionados a transferências, janela de transferências, alguns vídeos relacionados à carreira de alguns jogadores. Por exemplo, tem um quadro no nosso canal mesmo que a gente tem,
que é o Por Onde Anda. Sim. Né, que a gente fala sobre a história de algum jogador. Por exemplo, a gente tem um vídeo lá no nosso canal que foi o primeiro vídeo que deu um boom assim no nosso canal. Falando sobre o Luan, a trajetória do Luan, jogador que estava no Vitória. Que estava no Vitória recentemente. O último clube do Luan foi o Vitória, né? 2024. Então o Luan está sem clube desde essa época aí. E aí a gente abordou um pouco da história dele, falando sobre o surgimento dele. Que jogou muita bola, né? Rapaz, foi incrível. Assim, a gente fala sobre o auge e a decadência, né? Que foi uma coisa incrível, porque o Luan ele tinha muita qualidade. Sempre teve muita qualidade com a bola nos pés, e aí não sabe como foi que... Eu assemelho muito o futebol, talvez eu esteja falando besteira, mas eu gosto de futebol, mas sou leigo, não sou tão expert quanto você aí, mas me lembra muito o futebol do Cebolinha. Luan e Cebolinha ali, Sim. Né, que tá no Flamengo hoje. Eu, assim, não sei, eu vejo um e vejo o outro. Não sei, eu tenho essa similaridade entre os dois. Sim, né? Até porque os dois Mesma jogavam não é a mesma posição, jogam no mesmo time, né? A coisa talvez seja até por isso. Mas assim, o Cebolinha, ele ainda tem margem para evolução. Margem para evolução. O Luan também tinha. Mas infelizmente ele acabou indo por outros caminhos que acabou prejudicando muito. Ele sofreu muito com lesões. Ele tinha um problema grave de fascite plantar no pé dele também, que acabou prejudicando muito a questão dele correr da forma correta, porque a gente sabe que o jogador precisa de velocidade, explosão, né? Explosão. A gente sabe que nem todo jogador é veloz, né? Tem aqueles jogadores mais experientes que dizem, né? Como a gente fala aqui em Salvador, quem corre é a bola, né? Então aqui o cara experiente, o cara esperto, o cara faz os passes corretinho para a bola correr, né? E o Luan, no começo, ele tinha bastante velocidade, ele tinha bastante recursos, habilidade, ele tinha muita qualidade técnica, e isso foi se perdendo ao longo do tempo, com essa mudança toda dele de clubes aqui, escolhas erradas. Ele teve algumas propostas para poder ir para a Europa, não foi. No começo, quando ele estava no Grêmio lá, o Grêmio não vendeu ele, aí depois ficou sem proposta, aí aceitou a proposta do Corinthians. Aí a gente aborda isso no vídeo lá. O nosso vídeo teve mais de 75 mil visualizações, falando sobre essa trajetória do Luan. Assim, é um vídeo bem legal. É um vídeo curtinho, de 6 minutos e pouquinho, mas que a gente conseguiu abordar bem a história dele. E aí a gente tem uns quadros que a gente vai ainda fazer, como você está falando da questão do ano de Copa do Mundo, essas coisas assim, a gente vai abordar muito essa coisas. Questão do calendário agora, né? Do calendário, que agora o calendário vai ficar bem apertado agora no futebol brasileiro, por conta da Copa do Mundo. Então, assim, os campeonatos já estão acontecendo, os estaduais, o Campeonato Brasileiro já vai começar no dia 29, se eu não me engano, agora de janeiro. Então, aí a gente tem muita coisa para poder abordar, muito tema para poder falar. E a Copa do Mundo é uma coisa que, quando você chega no ano da Copa, é uma coisa que acaba dominando, né, as redes sociais. Não é. Você falou, né, do Luan, e assim, tem alguns jogadores, cara, que eu fico me perguntando, que a gente vê que o cara tem talento, que tem o dom mesmo da bola, como o Jobson, que jogou no Bahia. Sim. Tem um jogo emblemático para mim, que foi aquele 3-3, Bahia e Flamengo, que ele detonou a partida, né? Ele foi lá buscar o resultado. Salvo engano, acho que o Flamengo começou dando 2-0, ou era um gol de cada, mas foi um jogo emblemático. Foi um jogão aquele jogo. Eu não lembro se eu acho que foi assim, o Flamengo fez o Bahia empatou, depois o Flamengo 2-1, o Bahia empatou, acho que o Flamengo 3-2 e o Bahia 3-3, acho que, se não salvo engano, foi 2 gols de Jobson. 2 gols dele. Ou foi 3, eu não lembro. Mas foi assim uma partidaça que, para mim, emblemática e fica, né, na memória, assim como aquele jogo do Flamengo e Santos também, que tinha Ronaldinho Gaúcho de um lado, sim, e Neymar do outro. E esse jogo do Bahia, né, ficou, e o Jobson é um cara que tinha tudo para ser uma explosão, né, porque era um cara que tinha explosão, mas acabou perdendo tudo pro álcool, pra droga. A mesma coisa o Luan. Eu acho que o Luan também, as lesões contam muito, mas eu acho que o extracampo dele também atrapalhou muito, né, atrapalha muito. E hoje você vê que eu percebo isso, não sei se você tem percebido. Eu acho que os jovens, os jogadores hoje, acho que os empresários, os pais, ele tem mais um olhar crítico para isso, para essa vida extracampo, né, dessa galera aí. Porque se a gente for olhar lá para trás, né, de Romário, né, Ronaldo, os caras, Ronaldinho Gaúcho,
a vida dos caras extracampo era fenomenal também, né? Mas os caras chegavam lá e davam conta. Entrava e dava conta, não sei como. O diferencial é justamente esse, porque assim, quando você fala desses grandes craques, eram caras que faziam a diferença quando eles entravam em campo. Sim. Né? A gente tem algumas fases ruins, por exemplo, também de alguns deles, né? Vamos falar, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho é muito idolatrado hoje, né? Por tudo que ele fez no futebol, aquela coisa, a gente sabe, né? Todo mundo fala, para muita gente o Ronaldinho Gaúcho é o melhor de todos os tempos, né? Para muitas pessoas, né? Tudo que ele fazia no campo era mágico, era espetacular, aquela coisa. Mas teve momentos, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho que a gente precisou dele com a seleção brasileira e ele não correspondeu. Né? Na Copa de 2002, tudo bem, foi o melhor período dele na seleção brasileira. Ninguém esperava nada, né? E assim, ele vinha de lesão, ele vinha de... E ele não era o principal jogador da seleção naquela época. Ele era um coadjuvante de luxo né, daquela seleção, porque os principais jogadores ali foram Ronaldo e foi Rivaldo, mas ele também foi importante naquela conquista em 2002. Né? Inclusive, é um tema de vídeo até também que eu vou fazer também em breve. Sou fãzaço, para mim, assim, falar em futebol, para mim, Ronaldo é... Não, eu vou falar sobre a seleção de 2002. É a seleção, né? Foi a última, né? É a última seleção pentacampeã, assim. Eu tô me programando para fazer um vídeo bem legal sobre isso também. Vai ser muito bacana. E aí, assim, a questão do Ronaldinho, a gente viu que ele fez em 2002, também foi muito legal, principalmente no jogo Brasil e Inglaterra. Aquele jogo ali foi fantástico, com aquele gol que ele fez ali, que ele disse que foi por querer, muita gente disse que foi sem querer. Fica naquele dilema, né? Mas os caras que estavam lá disseram que ele bateu consciente. Ricardinho mesmo disse, não, ele quis fazer aquilo ali. Sim. Né? E o lance do outro gol também, do gol de Rivaldo, se eu não me engano, foi um lance dele, que ele deu uma pedalada, que acabou deixando o jogador da Inglaterra, se não me engano, era o Ashley Cole, se não me engano, deixou ele todo atordoado, e aí deu passe, e aí o Rivaldo pegou e fez o gol. Então, assim, foi fantástico. Cara, quando você fala, né, eu tive muito essa percepção. Eu falei, ele não foi bater aquela bola pro gol, não. Pra mim, ele tinha tentado cruzar a bola, ela pegou um efeito e foi lá. Só que depois que a gente vê o que ele faz, a questão das faltas, ele fez aquele gol, acho que o primeiro gol que ele fez assim foi no Flamengo, que foi contra o Santos, que a barreira arma, tanto que depois daquele gol começou a se deitar no chão. Sim, então, por debaixo da barreira. Então, assim, eu acho que depois daquilo ali, acendeu uma luz para mim e falei, pô, agora eu começo a dar ouvido ao que ele falava, que ele bateu pro gol. O cara era mágico, era fantástico. Antes disso, eu também não acreditava não, cara. Não, assim, ó, depois, eu a princípio, quando a gente vê o lance, a gente que assistiu, né, ao vivo aquele jogo ali, a galera hoje em dia que assiste, vai todo mundo dizer que fez porque quis. Mas na hora que você assistindo, você deu a impressão de que ele tentou cruzar. Sim. Deu a impressão nitidamente de que ele foi para cruzar aquela bola. Mas aí quando você vê depois, com o passar dos anos, as entrevistas dos caras falando, o próprio Ricardinho, que jogou com ele, Ricardinho falou assim, ele falou, ele vai bater direto. O Ricardinho fala, tem um podcast, o Ricardinho sendo entrevistado, ele falou que ele ia bater direto. O goleiro estava adiantado. O Ricardinho fala sobre isso, entendeu? Então, assim, ele bateu consciente, que ele viu que o goleiro ficava adiantado, e como ele tinha qualidade para poder bater na bola, né? A gente já sabia disso demais. Então, ele fez aquele golaço ali que foi fantástico. E ele tem um gol também que ele faz, cara, eu não lembro, acho que, salvo engano, acho que é contra o Atlético Mineiro, quando ele estava no Flamengo lá. Ele jogou no Flamengo 2010, não foi isso? 2009? Foi, 2009. Foi campeão brasileiro. Tava ele e Adriano também. Sim. Né? Foi isso mesmo. Tem uma bola que ele pega na lateral, que até hoje, como eu falei, eu gosto de futebol. Não acompanho tanto, né, como você, mas enfim, gosto muito e assisto outros jogos também. Não só assisto o jogo do Flamengo, não. Assisto outros jogos também, porque eu gosto de futebol. E ele faz um gol onde ele pega a bola na lateral, ele percebe que o goleiro se antecipa, porque o goleiro pensa, ele vai cruzar. E ele bate a bola de 3 dedos com efeito e o gol estava todo aberto, porque o goleiro saiu. E hoje eu vejo alguns lances que eu falo, cara, se fosse ele, faria o gol. Porque muitos goleiros, quando vê o lateral abrir ali, a maioria dos goleiros saem porque acha que o cara já tem a percepção de que vai rolar o cruzamento. E o gol fica livre. E ele fez aqui, acho que foi contra o Atlético Mineiro.
ele fez um gol que também ficou marcado, porque eu falei, cara, que gênio, né? A percepção, a visão de jogo. É igual o Ronaldo Fenômeno também. Para mim, falar de futebol sem colocar o fenômeno no meio é complicado, porque o que ele faz é surreal. O que ele fez com a bola, quando ele volta, que ele tá fora de forma, enfim, tá bem pesado, ele faz um gol em Fábio Costa contra o Santos. Esse gol também não me sai da memória. Aquele gol de quase do meio de campo. Ele tem a visão, velho, de ver o goleiro antecipado e ele bate ali. Poucos jogadores vão ter isso aí. São jogadores que foram de uma safra única, né, que a gente teve aqui no Brasil. É claro que o Brasil sempre revela jogadores, sim, o Neymar, né? Grandes craques, né? O Neymar tá aí para poder também falar sobre isso. Já vou lhe colocar em polêmica, né? Tá certo. Aí nessa safra, mas assim, a gente teve uma safra gigantesca, né? Com Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Kaká, Adriano, né? A gente sempre teve, o brasileiro sempre teve, mas o brasileiro sempre teve acostumado com grandes craques, com jogadores que decidiam, né? Aí hoje quando a gente vai falar sobre, tinha garra. Quando a gente vai falar hoje com o torcedor brasileiro, fica desanimado porque não vê jogadores com essa mesma qualidade hoje na seleção. Aí por isso que tá todo mundo aí clamando para que Neymar volte, para que Neymar seja volte a ser decisivo como ele era antes e para poder ajudar a seleção para poder conquistar o Penta, que realmente a gente tem passado muitos perrengues aí nas últimas Copas e desde 2002 que o povo brasileiro sofre, mas assim, a gente teve safras tão boas, quanto a de 2002, né, assim, rapidinho, a última, depois de 2002 a gente teve a Copa de 2006. Sim. A Copa de 2006 também foi uma Copa muito boa também, cheia de craques. Mas a gente não conseguiu ganhar. Não conseguiu ganhar. Né? Aí quando a gente chegou, em 2006, a gente tinha o quadrado mágico. Tinha um quadrado mágico. A gente tinha Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Adriano, Robinho. Uhum. E ainda tinha Kaká ainda também na seleção. Ainda também. Entendeu? Aí tinha Zé Roberto, tal. Aí o próprio Cafu, Roberto Carlos. 2006 era uma seleção fantástica. 2006 ainda tava. 2010 que já foi Luiz Fabiano. Sim. Já o 9 já era Luiz Fabiano, né? Foi Luiz Fabiano e Robinho no ataque, né? Aí acho que qual foi a Copa que Fred jogou? A Copa que Fred jogou foi 2014. 2014 aqui no Brasil, que ele era o centroavante titular, foi Fred, foi 2014. Né, que foi o que o Neymar machucou também, que tu fala do 7-1, né, do fatídico 7-1. Sim. O que eu falei, cara, vou lhe colocar uma polêmica agora. O que é que Ângelo acha do Neymar como jogador? Rapaz, eu vou lhe ser sincero, eu sou fã do futebol de Neymar, do futebol. Do Neymar jogando, sempre gostei, sempre admirei o futebol dele. Desde a época do Santos, quando ele surgiu, né, aquele futebol de partir para cima, futebol alegre, de criatividade, de genialidade. Ele sempre mostrou isso, sempre demonstrou isso. O que eu não sou fã são de algumas atitudes da pessoa Neymar, né? Mas assim, como jogador, eu acho um jogador fantástico, um craque. Um craque, entendeu? Assim, eu acho que se ele focasse um pouco mais na carreira e tivesse menos lesões também, porque o que atrapalhou muito a carreira do Neymar, a gente tem que ser justo, né? O Neymar se machucou demais, ele teve muitos problemas de lesões. Né? Não que outros jogadores também não tiveram. O Ronaldo teve também muitos problemas de lesões, mas a carreira de Ronaldo foi muito abreviada também por conta disso. Ronaldo não foi maior do que ele é por conta da quantidade de lesões que ele teve. Né? E foram lesões absurdas, né? E eu acredito que ele tem aquela fratura exposta, cara. Aquela ali foi próximo da Copa de 2002, né? Antes da Copa. Foi realmente incrível. E ele passou as eliminatórias todas sem jogar. Que o Vampeta, ele fala isso no podcast, as eliminatórias para a Copa de 2002, ele praticamente não jogou nenhum jogo. Ele só jogou, se eu não me engano, os amistosos daquela Copa, mas todo mundo sabia da qualidade do... É a mesma coisa que o Ancelotti está fazendo agora com o Neymar, por exemplo. Né? Vejo algo muito parecido. Né? Não querendo comparar o Ronaldo com o Neymar. Mas assim, estou falando da circunstância. Né? Porque assim, o Neymar estava machucado também e não estava sendo convocado pelo Ancelotti. O Ancelotti sabe tudo que o Neymar pode fazer. Tudo que o Neymar pode entregar na seleção.
Porque ele sabe que o Neymar é craque, que o Neymar é um jogador diferenciado, o Neymar tem um dom, tem um talento, o Neymar tem a genialidade que precisa para, em alguns momentos, desequilibrar em determinados jogos, né? E ele sabe disso. E quando chegar o momento, ele vai colocar o Neymar para jogar. E eu acredito que vai acabar chegando na hora, se ele estiver bem fisicamente, não tiver nenhum problema físico, vai ser convocado naturalmente e vai para a Copa. Eu acredito que o jogador Neymar, quando ele está focado, quando ele está ali no propósito de atuar bem, ele entrega muito. O que ele entregou muito no Santos, quando foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores. Sim. No Barcelona, quando ele ganhou lá vários títulos, Champions League, a próprio título da La Liga. E eu acho que foi uma injustiça, teve um ano que ele fez muito mais do que Messi, só que Messi que saiu com as honras, né? Se eu não me engano, foi em 2017 o ano que o pessoal fala, se eu não me engano, isso aí. Que eu acho que foi o ano que o Neymar acabou jogando muita bola e quem ganhou a bola de ouro foi Messi, né? Mas ali porque tinha aquela questão do trio ali, né? Do MSN, né? Aquele trio ali, ele fazia parte do trio e o Messi era o astro, rei, né? O astro, né? O centro das atenções ali. Mas assim, eu acho que o Neymar ele poderia ser muito maior do que ele é dentro do futebol também, se ele tivesse menos lesões, se ele tivesse mais foco, né, para se concentrar em algumas coisas e realmente tocar a carreira dele de uma forma melhor, né? Não que a carreira dele seja ruim, degringolou para coisas ruins, não. Só algumas atitudes que eu não concordo. Mas assim, futebolisticamente falando, assim, a parte de que ele pode fazer dentro de campo, é fantástico. Então, assim, eu acho que mesmo com a idade que ele tem hoje, ele já está com 34 anos, e muita gente ainda fala que ele tá velho, né? Aquela coisa, mas com 34 anos ele ainda pode entregar muito ainda para o nosso futebol aqui no Brasil e também na seleção brasileira também ajudar no nosso caminho que a gente tem para trilhar. O que eu vejo, cara, assim, são duas coisas que eu percebo muito, assim. Para mim, Neymar é um jogador extraordinário, fora do comum, é um jogador fora da curva, mas eu acho que o extracampo dele, o fora de campo, né, eu acho que o prejudica muito, e eu acho que também, cara, as relações ali familiares, né, Neymar sempre teve uma relação muito conturbada ali com a família. Você vê que recentemente a mãe dele, acho que namorava, não sei se noivou, com um cara mais novo do que ele. Não que, né, nada contra. Sim. Mas, assim, eu acho que isso mexe também um pouco com a cabeça dele, né? Essa desestrutura familiar. E eu acredito muito nisso, que quando o cara tem uma boa base, né, ajuda muito ele dentro de campo. E eu percebo que quando tem esses picos, acho que o pai dele também forçava muito ele desde criança a ser uma coisa que talvez ele não queria ser, de ter tanta responsabilidade. Enfim, acho que o pai dele não blindou ele de certas coisas, né? Eu acredito muito nisso. E eu acho que isso mexe muito com ele. A segunda coisa, cara, que eu vejo é que os brasileiros, eu percebo isso desde lá de trás. A maioria dos críticos, dos apresentadores, dos comentaristas, aqui no Brasil tem de uma vontade em criticar os nossos craques que é absurdo, pô. E você não vê lá fora a galera fazer isso. Você não vê o público argentino, você não vê a imprensa argentina fazer isso com o Messi, né? Quando o Messi nunca tinha ganho uma Copa, não joga. O pessoal falava muito que ele jogava no Barcelona, quando ele ia para a seleção da Argentina, não entregava nada. Sim. Messi ficou assim durante muitos anos. Mas você não via a imprensa argentina bater no cara desse jeito. Suárez é um cara que já teve vários problemas dentro de campo, mordeu gente, mas você não vê, né? Mais de uma vez. E você não vê a imprensa uruguaia bater no cara como a gente massacra os nossos craques aqui. Você vê que foi assim com o Ronaldinho Gaúcho, foi assim com o Ronaldo, foi assim com o Neymar e com outros e outros e outros. É assim agora com o Vinícius Júnior também. Sim. É muita crítica. Imagine o cara vestir a camisa de que ele vê que um povo massacra ele. Eu fico me perguntando qual a vontade que o cara vai ter de dar o sangue por aquilo ali. Eu acho que isso também mexe muito, cara, com a cabeça do jogador. Eu vejo poucos se levantar para defender. Poucos. Eu vejo
tomar ali para si e falar assim, não, peraí, pô, vamos falar do futebol do cara, vamos falar do que o cara já fez. Porque assim, errar, cara, todo mundo erra. E eu acho que eu aprendi isso. A gente tem que aprender com os nossos erros. Eu aprendi uma coisa na minha vida, eu nunca erro. Ou eu ganho ou eu aprendo. Por que eu ganho ou eu aprendo? Porque quando eu aprendo é porque eu perdi ali algo. Ou seja, eu errei, então assim, eu aprendi. Eu não vou ficar só pensando no erro, eu vou aprender com aquilo ali. Então eu não vejo a nossa imprensa, as pessoas que estão aí, né, com o microfone na mão, querer defender esses caras. E é só bater, velho, é só bater, bater, bater. E eu acho que isso também prejudica bastante o jogador. Sim, com certeza. Infelizmente hoje, devido às formas que a gente tem hoje com mídias sociais... E eu acho que é isso que vende, né? Mais, isso, né? Também é... Assim, o povo hoje em dia quer muito ver notícias que causem polêmica. Isso. Né, que tragam algum tipo de coisas até negativas para algumas pessoas. Mas assim, hoje é muita exposição. Adson. Assim, a gente tem muita mídia social aí com Instagram, com Facebook, WhatsApp, tudo isso aí, tanta rede social, é muita exposição e as pessoas sempre têm alguma coisa para falar das outras. Eu acho isso incrível, né? A pessoa nunca vai conseguir fazer o suficiente para deixar todo mundo satisfeito. Sempre vai ter alguém insatisfeito com alguma... Por mais que o cara seja certinho, né? Um exemplo, a gente tem aí, você falou sobre o entorno, né, do Neymar, família, aquela coisa. A gente tem muitos jovens aí que estão se blindando de forma diferente. Aí a gente já pula para o Estevão aí agora. Vamos falar sobre o Estevão. Eu queria falar dele, só que na hora que eu falei Neymar, só que na hora eu não consegui lembrar o nome dele. Estevão, sim. Né? O Estevão saiu recentemente do Palmeiras aqui. Tá no Chelsea, né? E tá no Chelsea agora. Sim. E o Estevão, ele tem atitudes completamente diferentes, né? Já tem um entorno diferente, como você falou, né? A influência baterista, na família, né? ele toca, assim, a gente longe da gente aqui, pelo fato da gente ser cristão, sim. Ou a gente querer defender só... Tá falando do entorno. Querer defender, a gente não está aqui defendendo só quem é cristão. Porque existem muitos jogadores que não são cristãos, mas que têm atitudes... a gente pode falar o quê? Que Cristiano Ronaldo, por exemplo. Sim. Cristiano Ronaldo é um cara que é super focado na carreira, é um cara que tem atitudes totalmente diferenciadas. Por isso que ele está aí com 40 anos e voando ainda, querendo alcançar 1000 gols. Ele já disse aí que eu estava vendo a notícia antes de vir para cá, de que ele está planejando deixar o time dele lá na Arábia, o Al Nassr, no meio do ano que vem. O contrato dele é até o meio de 2027. E aí ele está querendo deixar o Al Nassr e está cogitando encerrar a carreira, né, quando ele deixar o Al Nassr, né? Mas assim, antes disso, ele tem meta. Ele quer chegar nos 1000 gols, ele está super focado nisso, ele já tem 960 gols na carreira. Então, para ele fazer 40 gols em 1 ano e meio, é tranquilo para ele. Entendeu? Então, assim, eu acredito que ele vai bater essa meta e depois ele vai encerrar a carreira dele com o mérito dele lá, que ele teve lá dele. Ele focou para isso, ele quis alcançar esses objetivos. Vai ser o jogador, junto com o Messi, que disputou mais Copas do Mundo, que ele vai para a 6ª Copa do Mundo, né, junto com o Messi, né, e acredito que vai ser a última dele e a última do próprio Messi também. Sim. Então, assim, são um entorno diferente, né, atitudes diferentes. Eu não duvido que ele venha para mais uma, não. Não acredito, não. Eu acredito que ele realmente... O foco dele hoje é fazer os 1000 gols. Sim. Fazer os 1000 gols e disputar essa última Copa. Se conseguir conquistar o título, né, da Copa do Mundo, seria fantástico, seria histórico. Aí realmente ele ia se colocar no patamar de uma prateleira, na prateleira dos melhores. Ele já está na prateleira dos melhores jogadores de todos os tempos. Mas assim, com o título de Copa do Mundo pesa muito, né? Muita gente faz essas comparações, né? Quando fala assim, vamos comparar tal jogador com tal jogador, quem é melhor? O melhor é aquele que tem uma Copa do Mundo. Nem sempre é assim. A comparação é injusta muitas vezes. Se faz muito essa comparação. Quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? E aí, Ângelo, quem é melhor? Rapaz, eu gosto dos dois, para ser sincero. Eu gosto dos dois. Eu sempre admirei muito mais o Cristiano do que o Messi. Né? Pelo foco, a determinação. Não que o Messi não tenha foco. O Messi também teve foco a carreira dele toda. O Messi não vê Messi envolvido em polêmica, né? Você não vê Messi
né, essas atitudes extracampo, nada que venha denegrir a imagem dele, nada desse tipo, entendeu? Agora são estilos de jogo, para mim, completamente diferentes. Entendeu? Porque assim, logo no começo, talvez até fossem parecidos, os dois, pelo fato de jogarem nas pontas, de terem explosão, velocidade, habilidade, mas até a habilidade dos dois é diferente, se você parar para analisar. Muito. Né? O Messi é aquele mais do drible curto, né, da objetividade, assim, de dar um drible e querer fazer logo o gol. O Cristiano, no começo da carreira, tinha muita firula, aqueles dribles mais plásticos, aquela coisa assim no começo. Aí depois que ele foi aperfeiçoando mais essa questão de virar realmente um goleador, né? E tanto que hoje ele acabou focando muito nisso, que ele tem inclusive até mais gols do que o próprio Messi. E aí ele tá nesse foco agora de manter os 1000 gols. Mas voltando para a questão do Estevão, como a gente estava falando aqui, quando você tem como você falou, uma base familiar sólida que te orienta para você seguir por um caminho que vai te deixar como é que eu digo? Que vai fazer com que você cresça, evolua, mas você não vai estar agredindo ninguém, você não vai estar trazendo nenhum malefício para ninguém com o que você vai transmitir de imagem sua, né? Porque o que é que ele posta? Muitas vezes ele posta ele estando no treino, ele lendo a Bíblia, ele com a Bíblia debaixo do braço, dando entrevista. Vários jogadores, inclusive, estão fazendo isso agora também. Não sei se você tem visto agora recentemente. No Corinthians, que foi a primeira vez que falam que ele só entra com a Bíblia. Exatamente, né? Um garoto ali também. Entendeu? Então, assim, a religião, né, quando a gente fala assim, religião, Jesus Cristo, ela tem influenciado muito a vida de muitos jovens. Sim. Né? E no ramo do futebol não tem sido diferente. Né? E assim, quando a gente para analisar positivamente o quão positivo isso é, porque o que é que você faz com isso? Você faz com que os jovens evitem de ficar saindo para baladas, bebidas, festas, acabem se envolvendo com pessoas de má índole, que leve para utilizar drogas, que acabe depois prejudicando a própria carreira desses garotos, que é uma carreira que teria um futuro brilhante, né? Um exemplo. Eu fiz um vídeo recentemente aí, um short, falando sobre o Gabriel Veron, que é um jogador que era da base do Palmeiras há pouco tempo atrás, se eu não me engano, em 2019 ele subiu para o profissional do Palmeiras e ele subiu muito bem, né? Era um menino que explodiu, velocidade, finalização, tinha muita qualidade técnica, assim, tá todo mundo esperando muito desse menino. Aí o Palmeiras vendeu ele para o Porto. Mas antes de ir para o Porto, o que foi que aconteceu? Ele foi flagrado pelos torcedores do Palmeiras numa boate, né? Os caras tiraram foto dele com uma garrafa de cachaça assim, na boca, assim, bebendo uma garrafa de uma bebida, não sei que tipo de bebida era, mas assim, uma foto que viralizou, os torcedores ficaram furiosos com ele, porque o menino, por 19 anos, 19, 20 anos na época, já se acabando com bebida. Com álcool, entendeu? Não tem nada contra quem gosta de beber, porque aqui, como eu tô falando aqui, a gente não tá fazendo apologia. Cada um é livre. Cada um é livre para fazer aquilo que quer. Exatamente, então a gente só quer deixar claro isso aqui, entendeu? Mas eu sou um atleta para quem quer alta performance. Eu não gosto. Também não. Nunca gostei de beber, mas não julgo nem condeno quem bebe. Entendeu? Mas assim, claro que você tá começando a sua carreira de jogador profissional. Você já deixa ser flagrado, a torcida começa a pegar no seu pé. Isso prejudica toda a performance do jogador. Não, um atleta que quer alta performance, se colocar álcool, não tem como ele ter alta performance. Pois é. Então, assim, quando ele foi perseguido pela torcida nesse ponto aí, o futebol dele já declinou. Né, a qualidade dele já diminuiu, ele já começou a ficar preso nos jogos, já ficava com medo de algumas sinalizações da torcida vaiar, de pegar no pé dele. Isso prejudica. Entendeu? Aí ele foi vendido pelo Palmeiras, foi pro Porto. Aí eu fiz o vídeo e falei até sobre isso também. Ele foi pro Porto lá em Portugal, chegou em Portugal com uma expectativa grande. Por quê? Porque os caras viram o que ele podia fazer, né? Aí chegou no primeiro jogo, jogou até bem e tal, jogou uns 2 ou 3 jogos bem lá no Porto. Depois o futebol dele sumiu, aí o Porto emprestou. Aí vão emprestar, quem é que quer? Ninguém quer da Europa. Pronto, vamos emprestar pro Brasil de novo. Aí emprestou, aí veio pro Cruzeiro,
jogou no Cruzeiro, fez alguns joguinhos, não rendeu nada. Aí foi pro Santos, não jogou nada no Santos, já estava inclusive até mais gordinho lá no Santos também, lá, né? Que a gente sabe que esses caras jovens, assim, normalmente eles são mais esbeltos, mais magros, assim, né? Ele já tá um pouco, se você observar algumas fotos dele, você vê que ele tá com o rosto um pouco inchado já, mas uma aparência física mais robusta, né? Aí não deu certo lá no Santos também, não jogou quase nada no Santos. Aí recentemente foi emprestado pro Juventude, e o Juventude foi rebaixado pra Série B. Caiu com Juventude na Série B. Você vê o declínio da carreira do cara. E agora voltou para a Europa de novo, para o Porto. Mas aí não tem espaço no Porto. O Porto emprestou ele para um outro time de lá, também da Liga Portuguesa. Conseguiu arrumar um time lá para emprestar ele, que é o Nacional lá de Portugal, que é o clube, inclusive, que revelou o Cristiano Ronaldo. É o primeiro clube do Cristiano Ronaldo. Eu abordei isso também lá no vídeo, também falando lá, que foi o clube de origem do Cristiano Ronaldo. E agora ele está lá. Esse clube é o 13º colocado lá no Campeonato Português. E ele tá lá agora nesse clube aí, ou seja, o cara já tá no Palmeiras, Porto, Santos, Cruzeiro, Juventude, e esse 6º clube em 7 anos de carreira. É outro cara que eu acho que assim tem um declínio muito grande se não tiver uma maturidade, é o menino que saiu agora do Flamengo, o Wallace Ian, né? Sim. Eu acho que se ele não tiver um equilíbrio ali, ele vai ter um declínio muito grande também na carreira dele. Esse menino, o Wallace Ian, ele tem muito potencial. Tem. Ele tem muito Ele potencial. me lembra muito o Jobs. Até na aparência física, né? Aquele cabelo lourinho, que o Jobs só teve um período também que ficou com assim, aquele cabelo meio louro. Vai pra cima, Explosão, né? Explosão, as maluquices que faz em campo. Me lembra muito o Jobs. Eu acho que o Wallace Ian, ele precisa fazer tem que fazer um trabalho com ele para fortalecer o psicológico dele. Entendeu? Assim como é um jogador também que eu acho que também tem que fazer um trabalho psicológico, né? Eu sei que talvez esse podcast não chegue para ele lá, né? Mas o Vinícius Júnior, na minha opinião, também é um jogador que tinha que fazer um trabalho psicológico também, para se blindar com relação às críticas, e aos próprios. No jogo em si, o clima de jogo. Sim, joga muito, mas. Joga muito, mas se estressa muito. Oscilar. Isso, briga muito. Os caras. Assim, ó. O próprio Neymar também, em campo, também se descontrola muito. Então, assim, hoje em dia, o futebol. Tem alguns jogadores, né? A gente tá falando de jogadores com grande potencial. Né? O Wallace Ian, o próprio Vini, o Neymar, que já mostrou tudo, né? Como a gente já falou que também. Que são jogadores que precisam trabalhar muito essa questão psicológica. Por quê? Porque prejudica demais no campo você ficar tomando cartão amarelo, ficar tomando cartão vermelho, ficar sendo perseguido pela torcida, por conta de atitudes que podem ser evitadas. Né? Porque assim... Você não vê os caras... Cristiano Ronaldo entrar numa briga dessa, você não vê, cara. Messi não entra numa briga dessa. O próprio... vamos falar aqui contar uma situação engraçada do Ronaldo Fenômeno. Sim. Né? Ele estava dando uma entrevista no podcast falando uma vez, falando justamente sobre uma situação dele quando ele estava jovem, né? Com 18 anos, se eu não me engano, no Cruzeiro, 18 foi 17 anos, alguma coisa assim. Aí ele foi jogar uma partida no Campeonato Mineiro. Aí, antes de ter esse jogo lá, acho que alguém perguntou a ele assim o que ele ia fazer no jogo, alguma coisa assim. Ele disse que ia ver se conseguia fazer 3 gols, alguma coisa assim na partida, né? E aí ele contando, né, rapaz, eu dei tanta risada assistindo esse podcast, essa entrevista dele. E aí ele pegou e disse assim, eu fui pro jogo e quando eu cheguei lá no jogo, o zagueiro dos caras lá, o cara me quebrou no pau. O cara no primeiro lance lá, disse que o cara deu uma porrada nele que partiu a boca. Uma porrada, e ele usava aparelho na época. Aí ficou com a boca toda partida, sangrando, falou com o juiz disse que não viu nada, não podia punir o cara naquela época, não tinha VAR, não tinha a quantidade de câmera que tem hoje, né? Aí disse que o cara deu uma porrada nele e pegou e fez assim: você vai fazer 3 gols na casa do chapéu, aqui você não faz não, pai. Aí disse que o cara perseguiu ele o jogo todo. Entendeu? Mas ele não deixou de jogar a bola dele. Sim. Ele jogou, e já teve outros jogos também que com certeza que os adversários provocaram ele. E como é que ele respondia os caras? Na bola. Chegava um zagueiro que fazia muito isso era Júnior Baiano. Júnior Baiano, aquele cara era incrível. Assim, eu gostava dele quando ele jogava bola. Sim. Mas quando ele se rebotava, meu irmão, pra bater, assim, rapaz, ele foi o zagueiro
um zagueiro que, assim, o cara mais caceteiro que eu já vi na história do futebol brasileiro. O Pepe também, né? O Pepe também. Pepe, imagine uma zaga, Júnior Baiano e Pepe. Não ia passar nem vento, meu. Gamarra também. Não, mas Gamarra dava uma chegadinha, mas era com estilo. Ele já não... Jogava bola. Jogava mais bola. O Júnior Baiano e Pepe era mais porrada mesmo. Porrada mesmo. Não, tem um vídeo até hoje, pô, é emblemático, ele dá um murro no cara, pô. No campo, ele dá um murro no cara. O Júnior Baiano, pô. Ele já bateu em Edmundo, ele já bateu Nizinho, vários jogadores. Quando ele jogava contra o Palmeiras, o Júnior Baiano já bateu nesses caras quando ele jogava no São Paulo, quando ele jogava no Flamengo. No Flamengo na seleção brasileira, ele já deu porrada também. Gente. Entendeu? Os únicos jogos que eu vi Júnior Baiano jogar centrado na seleção brasileira foram os da Copa de 98. Que ele jogou com o Aldair? Ele jogou junto com o Aldair. Porque ele tinha uma dupla de zaga fantástica ali, que era o Aldair. Aldair é zagueiraço. Zagueirão, né? Então, assim, ele jogando do lado de Aldair acho que ajudou a moldar assim, o estilo de jogo dele na Copa. Ele fez uma Copa muito boa. Eu acho que ele falhou em um jogo, se eu não me engano, acho que no gol contra a Dinamarca, se eu não me engano. Se não me falha a memória, ele falhou em um dos gols. Mas assim, a Copa num todo dele foi uma Copa muito boa. É igual o Juan também. Entendeu? Claro, salve, a gente só faz a ressalva daquela final ali que foi. Sim. Todo mundo foi mal, né? Sim. Né? Contra a França, né? Que teve aquele problema lá do Ronaldo lá. Mas os outros jogos, assim, o Júnior Baiano jogou muito bem. Entendeu? E não foi expulso em nenhum jogo, não tomou nenhum, não ficou suspenso por cartões amarelos, por exemplo. Se fosse o Júnior Baiano de outras épocas, era tipo assim, no primeiro jogo já tomava cartão vermelho, aí já ficava suspenso. Aí depois, quando voltasse, tomava outro cartão amarelo, alguma coisa assim. Ele realmente, quando ele jogou junto com o Aldair, ele mudou realmente ali a postura dele. Né? Não me diz uma coisa, cara. Hoje, 2026, Copa do Mundo chegando. Qual seria a seleção ideal para o Ângelo? Você fala os jogadores todos? A escalação hoje, você como técnico faria. Rapaz, eu acrescentaria alguns jogadores que talvez não estão jogando hoje lá na seleção. Por exemplo, o Neymar em forma, ele teria vaga para mim nessa seleção, porque é um jogador diferente, é um jogador que pode desequilibrar. Sim. Mas assim, tá complicado para você escolher onde você vai colocar o Neymar ali. Né, porque tem outros jogadores ali que estão jogando num nível muito bom, nível absurdo. Estevão, Rafinha. Né, então, assim, vamos lá, vamos escalar a seleção. Eu levaria o Neymar. Você levaria? Levaria. Eu também levaria. Eu faria um trabalho com ele, eu pegaria uma equipe de psicoterapeutas, psicólogos, eu iria fazer um trabalho com ele na mente dele primeiro. Sim. Mas eu levaria. Eu acho que a seleção precisa da presença dele. Agora, você acha que o Neymar conseguiria ser titular? Ou você levaria ele para fazer parte do grupo? Primeiramente, eu levaria ele para fazer parte do grupo. Mas faria esse trabalho com ele. E deixando claro para ele. Eu tenho esse pensamento. Você tem lugar. Só depende de você. Eu tenho esse pensamento também, parecido com você. Assim, eu falei da questão de que Neymar teria Sim. Vaga, claro. Mas assim, eu acho que hoje no time titular, talvez nesse momento não. Nesse momento ainda não. Mas assim, levaria para fazer parte do grupo, trabalharia a mente dele, como você falou aí, né? Olha, a gente vai precisar de você, você não vai conseguir jogar todos os jogos, porque infelizmente Neymar é uma realidade, uma triste realidade. Ele não consegue performar em alto nível em jogos assim que exigem muita carga dele, vai exigir muita carga. A Copa do Mundo é muita parte física, vai exigir muito. E a gente sabe que fisicamente, eu acredito que o Neymar não vai conseguir mais chegar num 100% fisicamente. Mas se ele tiver 50%, 60%, 70%, eu já levaria. Eu levaria. Devido a você saber, já saber a qualidade do jogador que é o Neymar. Mas assim, chegaria para ele dizer assim, eu conto com você, você vai jogar, mas você não vai ser titular absoluto. Vai ter jogos que eu vou
Depende de vou arrumar um time de uma forma, vai ter os jogos que você vai entrar e eu vou precisar que você entre para poder fazer o que você sabe fazer, desequilibrar, sim. Jogar com a sua qualidade, com o seu drible, com a sua genialidade, com o passe, né, com a finalização de qualidade que você tem, entendeu? Mas assim, hoje ele não seria titular, na minha opinião, entendeu? Então assim, ali aquela parte da frente da seleção ali para mim ali, eu não levaria, por exemplo, o Richarlison. Que eu acho que o Ancelotti insiste muito nele pelo fato de conhecer e de gostar. Mas eu acho que hoje tem muita questão empresarial também, cara. Também. Assim, a gente já tá vendo aí o Endrick saindo do Real Madrid para buscar espaço no Lyon. Eu fiz até um vídeo falando sobre o Endrick também, um short falando sobre o Endrick. Dessa mudança de áreas, como foi bom para ele. Que ele tá feliz lá agora lá na França. Então, assim, é um menino ainda que tem muito potencial e que pode ser o camisa 9 da seleção. Sim. Ele já mostrou qualidade quando ele jogou com o Dorival. O menino, rapaz, não é todo mundo que chega na seleção e estreia fazendo gol e joga outro jogo, já faz gol de novo. Entendeu? Ele tem muita estrela. Precisa do elenco, né? É isso, ele tem sozinho estrela. Não dá. Exatamente. A seleção tem que ser formada de uma forma que o centroavante consiga fazer gols. Porque se o centroavante ficar saindo para poder ficar buscando o jogo, na minha opinião, isso prejudica muito. Porque quando o camisa 9, ele não recebe as bolas em condições para fazer gol, isso prejudica o futebol do cara. Todo mundo fica achando que o cara não serve para atuar como camisa 9, sim, como centroavante, porque ele não faz gol, mas a bola muitas vezes não chega. As bolas ficam muito lateralizadas, né? Hoje em dia a gente tem muito jogador de beirada, né? O ponta, né? Hoje chama jogador de beirada, né? Aí tem muito ponta direita, a gente tem na ponta direita ali. Ó as opções que a gente tem. A gente tem o Estevão, que é titular. A gente tem Rafinha, que também joga ali, joga por dentro, joga pelo meio, pode jogar de lateral ponta esquerda também. A gente tem Luiz Henrique, né, que é o do Zenit também, que tem jogado muito também. Então são 3 jogadores canhotos aí que atuam pelo lado direito, né? Aí você vai pro lado esquerdo. No lado esquerdo você tem Gabriel Martinelli, você tem o Vinícius Júnior, você tem o próprio Neymar, que pode jogar naquela posição dele também, mas ele não atua mais ali naquele sim, lado, né? O Neymar joga mais centralizado agora, né? Como um camisa 10 realmente, né? E aí você vai para o centroavante. Quem é o centroavante da seleção hoje? Improvisado, Matheus Cunha. Tem um jogador que eu levaria, cara. Quem você levaria? Pedro? Não. Hoje não, pelo menos assim, porque Pedro tá voltando de lesão, mas tem um jogador que eu levaria. Quem? Que para mim é um centroavante nato e eu não sei porque ele ainda não está na seleção. Não vem ninguém aí? Que ele não tá na seleção ainda? Não teve oportunidade ainda. Foi do seu tricolor de aço. Não consigo me lembrar agora, não. Quem seria? Anderson Talisca. Anderson Talisca. A grande questão é que o Talisca ele não é centroavante. Eu levaria, cara. Ele não é centroavante, mas ele atua bem como falso 9. Ele atua como falso 9, mas assim, ele não é. Aquele cara tem um centroavante. Ele tem uma estrela diferenciada. Você falou de Endrick. Ninguém consegue entrar num clube fazendo gol como aquele cara faz. Eu vi Se você vê, ele foi para a Arábia, arrebentou. Aí agora ele tá no. Ele tá no Fenerbahçe agora. No Fenerbahçe. Ele já estreou fazendo gol. Todo jogo do cara é gol. Teve uma partida agora que ele fez 3 gols. Não é normal. Eu tava vendo um vídeo de um outro rapaz no Instagram falando justamente sobre os números de Talisca. É surreal. Né? É verdade. E a falta de oportunidades que ele tem na seleção. Porque assim, é um cara que eu queria no meu Flamengo. Eu queria muito ele no meu Flamengo. Eu quero que ele volte pro Bahia. Eu queria muito ele no meu Flamengo. É um cara que, assim, eu vejo o futebol daquele cara, eu acompanho mesmo. É surreal, pô. É surreal. E eu fico me perguntando por que esse cara ainda não teve oportunidade na seleção. É verdade. O Talisca, ele começou muito bem, né? Quando ele saiu daqui do Bahia, ele explodiu aqui no Bahia, muito jovem. E eu justamente estava vendo esse vídeo e estava falando sobre a trajetória dele nos clubes onde ele passou, né? Que ele sempre foi muito bem. Sim. Ele sempre foi muito bem. Quando ele saiu do Bahia, que ele foi para a Europa, ele foi para o Benfica. Isso. Arrebentou. Jogou muito bem lá no Benfica. Fez 8 gols, se eu não me engano, em Champions League que ele disputou lá.
jogou muito bem. Aí depois ele jogou na Turquia, no Besiktas, se eu não me engano, na Turquia. Depois ele foi para a China. Arrebentou. Aí, também. Aí essa ida dele para a China lá, que acabou escondendo um pouco ele lá, mas foi um período que ele foi, porque assim, você sabe quando o jogador vai para a China, vai visando fazer o pé de meia, né? Vai ganhar dinheiro. Tá errado. Não tá errado. Ele foi, passou muito bem lá na China, jogou muito bem lá, acho que Guangzhou, Evergrande, se eu não me engano. Eu não lembro o clube, não. Ele jogou muito bem lá. Depois foi para a Arábia, também, onde também é para ganhar dinheiro também, mas também é para jogar muita bola. Acho que assim, é a realização de um sonho jogar com o Cristiano Ronaldo. Jogou com o Cristiano lá, fez muito gol lá também. Sim. E aí acabou voltando para a Europa de novo, agora aí no Fenerbahçe. Né? Lá na Turquia. E jogando bem de novo. Então, muito bem. E os números dele, se você observar, ele não é centroavante. Então, para um cara que é meia atacante, aquele cara que chega muito na frente, ele tem muitos gols, e ele faz muitas participações em gol. Ele tem não só gols, como assistências também. Muita assistência. Entendeu? E poucas oportunidades. Ele teve, se eu não me engano, uma oportunidade na seleção, Watson, em 2019, alguma coisa assim. Que ele teve uma convocação para a seleção, eu acho que foi 2019, mas ele nem entrou em campo. Nem entrou em campo. Eu levaria, cara. Ele sem sombra de dúvida. Eu acho que eu fico me perguntando por que ele não tem espaço? E aí aquela questão. E aí eu acho que vem muito da questão empresarial. Sim, mas assim, eu acho também que o que muitas vezes acaba prejudicando é que agora com o Ancelotti isso está mudando, né? Mas assim, os técnicos que vinham para poder, os treinadores para treinar a seleção brasileira, eles ficavam focando muito em convocar jogadores que jogavam na Europa e alguns outros jogavam no Brasil. Então essas outras ligas que não são grandes centros do futebol mundial, ficavam um pouco esquecidas, né? O pessoal não valoriza muito, né? E o Ancelotti, quando ele chegou na seleção, ele já falou, ele disse, não, eu tô de olho em todos os lugares. Acho que é isso aí. Tanto que ele pegou e convocou Douglas Santos, que é o lateral esquerdo, que está jogando lá no Zenit, lá na Rússia, que ninguém esperava que ele convocasse. E o cara chegou e jogou bem na seleção também. Na lateral esquerda, por exemplo, da seleção é uma das vagas para mim que está em aberto ali ainda. Porque assim, a gente não tem um lateral desde quando o Marcelo se aposentou, a gente não tem mais um dono da posição na lateral esquerda e na lateral direita também. Depois de Daniel Alves. Então assim, as nossas laterais estão totalmente abertas e a gente vem de boas safras, né? A gente já teve bons jogadores, né? De laterais direitos e esquerdos, né? Mas a gente tá órfão desde a época desses caras aí quando se aposentaram, né? O Marcelo e o Daniel Alves. Né? E aí, o que acontece? Esses caras eles ficam escondidos nesses centros intermediários de futebol, né? Na China, na Rússia, né, Ucrânia. Então, assim, os caras não estavam preocupados de convocar esses jogadores que estão arrebentando lá. Apesar de que eu não acho que seja de mérito nenhum você convocar esses caras, porque você dá uma oportunidade para ele mostrar se ele chegar na seleção e arrebentar, como foi o caso do Luiz Henrique, por exemplo. Luiz Henrique, quando ele estava no Botafogo, ele foi convocado, beleza. Jogou bem, aí depois que ele foi para lá pro Zenit, o Ancelotti convocou ele e ele jogou bem de novo. Ele mostrou que o futebol dele não diminuiu porque ele tá jogando lá no Zenit. E com o Talisca também podia ter sido isso, ele podia ter muito mais oportunidades para jogar na seleção, assim, talvez não como camisa 9, como você pensou aí, talvez assim, de jogar como camisa 9, mas pelo fato de hoje a seleção não ter um camisa 9, o camisa 9 ser o cara que flutua muito, né, ali que vai pro ataque, que arma o jogo, ele poderia se encaixar muito bem ali no lugar de Matheus Cunha, por exemplo, ali, e ele tem qualidade para bater faltas, ele tem uma finalização muito boa de fora da área, talvez até melhor do que o próprio Matheus Cunha, eu acredito que seria, por exemplo, a entrada dele ali em alguns jogos, né, que poderia fazer uma experiência. Então, assim, as vagas estão abertas, a Copa do Mundo está se aproximando e ainda tem alguns testes para serem feitos, alguns amistosos, a gente sabe que esses amistosos podem determinar muitas vagas ainda para alguns jogadores. A gente sabe que o Ancelotti já tem a seleção já montada na cabeça dele ali. Ele já tem ali, ele já sabe que ele vai levar Alisson, ele vai levar Ederson, ele vai levar Marquinhos, Gabriel Magalhães. As laterais são um problema. Ali, ele não sabe, talvez ali o Wesley e o Paulo Henrique, na lateral esquerda o Alexandro e talvez o Douglas Santos ou o Carlos Augusto. Ou tem vários jogadores que podem ainda testar ali, né? Vamos ver como é que
o jogador do meu Bahia aí, o Luciano Juba, vai ser desempenhado, de repente pode ser convocado de novo, pode ter mais uma oportunidade. Sim. Meio de campo, Casemiro, Bruno Guimarães, aí já sabe que os caras já sabem que vão para a Copa. Entendeu? Tem, assim, eu acredito que dos 26, que a seleção vai levar agora 26, pelo menos uns 16 jogadores já tá fechado. Já estão fechados. Então, assim, eu acredito que tem pelo menos umas 10 vagas ainda em aberto, que podem ser preenchidas. 10 ou 12 vagas, vamos assim, entre 16 e 14 jogadores, eu acredito que já estão garantidos na Copa. Se não tiver nenhum problema de lesão, isso que a gente sabe que os caras só vão ser cortados, realmente, Marquinhos da vida, só vai ser cortado se tiver um problema sério de lesão. Sim. Entendeu? Sim. Mas os outros ainda tem muita oportunidade ainda. Não, cara, nosso bate-papo tá muito bom, né? A gente tá chegando aqui, e ficaria aqui horas e horas, porque é um assunto muito gostoso de falar. Como eu falei, não sou expert, eu acompanho futebol assim muito por alto, acompanho mais o Flamengo, mas adoro assistir. E não assisto só campeonatos de fora, não. Assisto também Corinthians, assisto São Paulo, Bahia também, né? Vejo muito jogo também aqui do Bahia. Mas a gente está encaminhando aqui para o finalzinho, como eu falei, é um assunto que a gente fica aqui, a gente nem percebe aqui quanto tempo vai passando. Quanto tempo já temos aqui de programa, mas porque é um assunto que eu acho que envolve mesmo a maioria da população, seja ela brasileira, enfim, americana, quem quer que seja, porque o futebol acho que é a paixão nacional mesmo. E mundial. Acho que é aquela coisa que envolve todos, né? Envolve todos e a gente se abraça também, né, com o futebol. Mas, cara, eu queria saber de você, como é que está a preparação, como é que você está montando os projetos para a Copa do Mundo, como é que vai ser, vai transmitir, vai comentar os jogos, como é que você vai fazer essa preparação aí? Bem, assim, a gente vai, na medida do possível, né, fazendo os vídeos repercutindo, né, as situações, as atuações, né, os amistosos. A gente vai se programar para trazer a notícia em tempo real para o nosso público, né? A gente sabe que o público brasileiro ele gosta muito de notícias da hora, né? Sim, por isso que a gente também tem o nome do nosso canal Esporte da Hora. Então, assim, a gente tenta trazer notícias mais frescas possível, né? Então, assim, sempre quando tiver qualquer atualização, informação sobre a seleção brasileira, a gente vai tentar fazer um vídeo para poder trazer essa notícia, essa informação, para poder o pessoal ficar a par do que está acontecendo com a seleção, do que está acontecendo com um determinado campeonato. A gente ainda não tem como fazer transmissão, né, dos jogos em si, até porque também já tem muitos veículos aí que vão ser usados para isso, né? Vai estar transmitindo, mas se Deus permitir, em breve aí a gente vai tentar se encaixar de alguma forma nisso daí para poder a gente também estar atuando com isso, né? Que é uma coisa muito legal, fazendo vamos tentar fazer algumas experiências também com lives também para poder fazer um entretenimento melhor para o público começar a debater, deixar expressar sua opinião, né? Que a gente sabe que na live a galera participa bastante, né? Aí pode perguntar. Então, assim, eu vou tentar fazer algumas coisas mais dinâmicas nesse sentido, para poder fazer com que o nosso público que for chegando lá no nosso canal, que for gostando, que for se inscrevendo e quiser participar com a gente também, que eles possam interagir, possam perguntar sobre notícias sobre o clube querido, o clube de coração, alguma notícia de transferência, alguma notícia quente, algum rumor, alguma coisa interessante sobre o clube, perguntar e a gente também estudar sobre isso, né? Ter uma basezinha para poder a gente responder lá e poder contribuir, né? Com a informação. Exatamente. Assim vai seguir também com o Campeonato Brasileiro, que já está aí. Sim. Da mesma forma. Os campeonatos eles vão dar uma pausa, né, na questão da Copa, de junho e julho, é um mês, né? Mas depois os campeonatos vão continuar a todo vapor. E aí vai ser o calendário apertadinho de novo, porque aí vai continuar o Campeonato Brasileiro, vai ter a Libertadores, Copa do Brasil, muito campeonato. Então, assim, vai ter muita notícia, muita informação aí para poder a gente estar transmitindo para a galera. Então é isso. Para você que ficou acompanhando até o final, meu muito obrigado. Se inscreve lá no canal dele também. É Esporte da Hora no YouTube. Isso. Não é isso? Tem Instagram também? Tem Instagram? Também, tem. Esporte da Hora também. Também. Então, eu vou deixar os links aqui. Quando terminar o episódio, você clica aqui na descrição e vai estar os links direto lá, tanto da página do Instagram quanto o canal do YouTube. Você terminando aqui o programa,
já não perde tempo não, vai lá, clica aí na descrição e já segue lá as redes do Ângelo para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí no futebol. Ângelo, meu querido, quero te agradecer, seja bem-vindo a esta casa e como eu sempre faço aqui, né, no final de todos os nossos programas, quando eu termino aqui eu peço para que o convidado deixe aí uma mensagem, uma palavra, enfim, uma frase que você já tem aí em sua mente para o nosso público. Beleza, eu agradeço pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui para poder falar sobre uma coisa que a gente ama, né? Que é o esporte, falar um pouco também sobre a fé, sobre Jesus Cristo, sobre a influência também, né, de Deus na vida das pessoas. E foi um prazer, foi uma honra. E assim, uma frase que eu tenho levado sempre comigo, Watson, ela diz assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. Por que essa frase mexe muito comigo? Porque eu acho assim que se você quer ver algo diferente, você tem que ser diferente também. Isso. Você tem que fazer diferente. Você não pode ser mais um no meio da multidão. Uhum. Então, se você quer que, por exemplo, no mundo tenha menos injustiça, então seja justo também. Se você quer que tenha menos pessoas passando fome, ajude as pessoas também que estão necessitadas. Então eu acho assim que quando você se torna essa mudança, você impacta muito na vida do outro. Perfeito. Entendeu? Então eu tenho levado isso comigo e é uma frase que eu gosto muito e que move realmente a minha vida. Perfeito. É uma frase muito forte, impactante e faz total sentido. Eu também tenho isso comigo. Eu falo, a mudança que você quer no outro, seja você primeiro, né? Então, se você quer a mudança, primeiro você muda para depois você pensar na mudança do outro e acho que casa muito bem com o que você trouxe. Se a gente quer alguma coisa, primeiro faça, né? Exato. Porque eu acho que isso a gente tem que ter como uma regra, né, na nossa vida. Infelizmente, nem todos vão compreender ou entender, mas é o que eu digo, se cada um fizer um pouquinho da sua parte, já ajuda muito. Faz diferença. Né? Então é isso, cara. Muito obrigado. Como eu falei, aproveita agora aí, ó. Assim que terminar, vai lá, se inscreve nas redes do Ângelo. Meu muito obrigado por você que ficou até aqui. E hoje eu quero dizer algo para vocês. Não espere alguém partir, não espere alguém sair de perto de você para você falar o quanto ama, para você homenagear, para você se dedicar, para você cuidar, para você ter carinho. Então cuide enquanto elas ainda estão perto de você, valorize seus pais, valorize seus filhos, valorize a sua família, porque a família é o bem mais precioso que nós temos aqui. E eu costumo falar algo muito assim com minha esposa. Eu falo para ela que quando a gente tem filho, muitos casais esquecem um pouco um do outro, né? E eu falo para ela que a gente tem que entender isso, que mais importante que os nossos filhos é um na vida do outro. Claro, primeiro Deus, né? Mas eu acho que dentro de qualquer relação, quando você está casado, a primeira pessoa que tem que vir é o seu cônjuge, seja, né, seu marido ou a sua esposa, porque depois os filhos vão voar, né? Os filhos vão partir. E se um não estiver do lado do outro, é muito difícil. É muito difícil. E hoje, por que eu estou falando isso, gente? Porque recentemente eu perdi meu sogro, um cara que era tricolor de aço, acho que você viu ali, né, num videozinho que a gente passou, era apaixonado pelo Bahia. E hoje eu quero dedicar esse programa para ele, para toda a nossa família. E assim, sempre foi um cara alegre, não quero chorar aqui, não quero ficar triste, porque eu só quero lembrar dele das coisas boas, das alegrias, das brincadeiras, um cara irreverente, um cara que sempre me acolheu, sempre teve paciência comigo, sempre também me deu muitos conselhos bons, assim como meu pai também, né? Então hoje esse programa eu quero dedicar a você, meu amigo, meu sogro, Jaime.